Boa noite a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, vamos juntos hoje, no dia 14 de setembro de 2024. Hoje é sábado. Dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres diretamente aqui da Bósnia, tá? Só para vocês saberem. Amanhã eu saio daqui para voltar para a Eslovênia para poder começar minha jornada de volta para o Brasil. O meu voo vai sair da Eslovênia para Frankfurt, tá? Então, só para vocês saberem, amanhã eu vou estar em trânsito o dia inteiro. Não sei a que horas vou gravar o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Hoje estamos com a nossa lição de número 257, que eu me lembre de qual é o meu propósito. Vou voltar aqui para o texto que é o pecado e depois a gente lê a lição, tá? O que é o pecado? Pecado é insanidade. É um meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao corpo, pois para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidade têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou tentariam agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. O seu propósito é lutar. Mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. O pecado é o lar de todas as ilusões que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova, entre aspas, de que o que não tem realidade é real. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o Filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção, para completar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio, e nunca mais haverá paz. Os sonhos de um louco são assustadores e o pecado de fato parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, seu Pai o ilumina e o ama com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez? Não existe pecado, a criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando, né? Até quando protelaremos a nossa volta ao céu? A lição de hoje, 257, que eu me lembre de qual é o meu propósito. Se eu esquecer a minha meta, só poderei ficar confuso, em dúvida a respeito do que eu sou, e assim em conflito nas minhas ações. Ninguém pode servir a metas contraditórias e servir-lhes bem. Tampouco lhe será possível funcionar sem profunda angústia e grande depressão. Que estejamos determinados, portanto, a lembrar-nos do que queremos hoje, para que possamos unificar os nossos pensamentos e ações, de modo significativo,
e realizar apenas o que Deus quer que façamos hoje. Pai, o perdão é um meio que escolheste para a nossa salvação. Que não nos esqueçamos neste dia de que não temos nenhuma vontade senão a tua. E assim o nosso propósito também tem que ser o teu, se quisermos alcançar a paz, que é a tua vontade para nós. Lição 257, que eu me lembre de qual é o meu propósito para ser praticada hoje, dia 14 de setembro, né? E aí passamos à leitura do nosso livro-texto, o acompanhante do livro de exercícios de um curso em milagres. Qual é o objetivo dessa lição no meu ponto de vista? É me lembrar mais uma vez que a única coisa que eu tenho que aprender a fazer aqui na terceira dimensão é perdoar. Perdoar tudo, perdoar todos, deixar ir. Soltar, né? Soltar, deixar ir. Me desapegar das minhas expectativas, das minhas ilusões. Me desidentificar com este personagem que ora sou. Este ego, corpo, personalidade, aqui agora chamado de Jaqueline Mariano, ou do seu nomezinho, né? É isso. Só tem um jeito de eu perdoar. É eu enxergar que isso aqui é o tal do jogo de videogame, né? E ele vai falar algo muito interessante no final do comentário dele, que bate bem com essa comparação que eu faço com vocês do jogo de videogame, que eu me lembre de qual é o meu propósito. Comentário. O propósito dessa lição é chamar a atenção para o perdão. De novo e de novo, o curso nos diz que o perdão é a nossa função, o nosso propósito, a nossa razão para estarmos aqui. E essa é a nossa única função. Eu sou a luz do mundo e essa é a minha única função. E é por isso que eu estou aqui. Lição 61. O perdão é a minha função como a luz do mundo. Lição 62. Né? Então ele volta para essa temática. Vocês lembram que o Dr. Kenneth Wapnick, ele chama um curso em milagres de sinfonia? O que é uma sinfonia? Né? É uma obra musical na qual você vai e vem, você vai e vem. Você repete os trechos, você repete de forma mais elaborada, né? O crescimento espiritual, já conversamos sobre isso aqui, ele se dá num movimento de espiral. A cada volta que eu dou, subindo um pouco mais no meu nível de consciência, no meu nível de conscientização, isto é, estou aqui conseguindo pedir ao Divino Espírito Santo que me traga a consciência de quinta dimensão, para que eu possa enxergar o que me acontece na terceira dimensão com os olhos da consciência de quinta dimensão, que eram os olhos de Jesus. Por isso que lá na cruz, ele simplesmente fala: Pai, perdoa-os, porque simplesmente não sabem o que fazem, né? São vítimas, coitados, de uma alucinação coletiva dirigida pelo sistema de pensamento do ego, baseado na tríade ímpia, pecado, culpa e medo, né? Então, a cada volta que eu dou, observem, eu tô aqui, aí eu dou uma volta e subo para cá. Mas quando eu passo por esse ponto aqui, da minha unha, eu tô repetindo a mesma lição, num nível mais elevado. Por isso que às vezes a gente fala: meu Deus do céu, mas esse problema me assombrando de novo. Quanto mais eu rezo, mais diabo me aparece. Na verdade, eu tô chegando no cerne da lição. Eu tô descascando as cascas da cebola. Vai chegar um dia em que essa volta na espiral, ela não vai mais me trazer dor nenhuma. Ela só vai me trazer o aprendizado, a aceitação, a observação. Aquilo me acontece novamente. Mas aquilo não tira mais a minha paz. De novo, tem a tal da zêmula lá no trânsito, né? Vamos lembrar da zêmula lá do início do ano?
da minha amiga, que até falou comigo agora no meu aniversário, minha grande amiga Eliane. Tem de novo a zêmula no trânsito, mas a zêmula não tira mais a minha paz. Então eu aprendi a lição. Então aquilo é só uma situação para a qual eu olho sem nenhum tipo de carga emocional. Entendem? Aí ele continua. E se no dia de hoje eu me lembrasse que o perdão é o meu único propósito? E se eu tomasse consciência de que o que mais acontecer, independentemente do que mais acontecer, se eu perdoar tudo e todos a quem eu vir no dia de hoje, então eu cumpri a minha função. E se eu tomasse consciência de que todas as coisas que eu penso serem importantes não são nada comparadas a esse propósito? Quando eu estou atrás daquele motorista vagaroso, a zêmula... Perdão. Ele também é assombrado por motoristas tartarugas. Quando eu estiver tentando chegar a algum lugar a tempo, né? Se eu me lembrar que o perdão é o meu objetivo e não vencer. Olha isso. O perdão é o meu objetivo e não vencer. Olha só. Imaginem uma situação hipotética aqui onde nós nos vemos em competição. Imagina que você tem um colega de trabalho que, independentemente do fato de você viver a sua vida em paz, tentar não incomodar ninguém, ele está sempre tentando puxar o seu tapete. Está sempre tentando prejudicar você. Está sempre tentando mostrar que é melhor do que você, competir com você. Imagine por um momento que essa seja uma questão dele. Claro que a gente teria que fazer uma investigação profunda aí para ver onde é que você está sendo espelhado no comportamento dele. Mas vamos ficar só com a primeira parte do problema. E aí, em vez de você olhar para aquele cara ou para aquele cidadão ou para aquela cidadã e pensar assim, eu vou provar para o meu chefe que eu sou melhor do que ele ou ela, você olhasse para essa pessoa e pensasse, essa pessoa precisa do meu perdão. E eu preciso do meu perdão por essa pessoa. E se você pudesse pensar assim? E se eu pudesse pensar assim? Como seria o mundo? Esta é a minha pergunta para você, meu querido, minha querida. Em qualquer situação de conflito, o perdão é o meu objetivo e não vencer. Quando a pessoa de quem eu estou buscando sinais de amor falha em me responder com esses sinais, o perdão é o meu objetivo. E não obter a resposta que eu estou buscando. Não fazer aquele cidadão te amar. O objetivo daquele cidadão na sua vida é fazer você perdoá-lo porque ele não te ama. Ele não está afim de você, ele não quer nada com você. Ele gosta da outra. Então, o seu objetivo não é ficar mais bonita, ficar mais poderosa, ficar mais gostosa para que então ele te ame. O teu objetivo é perdoá-lo, entre aspas, né? Porque ele não te ama. E se perdoar porque você ainda está enganchada na ilusão de que se ele te amasse, você seria feliz. Isso é mais uma mentira do seu ego, tá bom? Mas isso você já sabe. Você está pelo 4º ano me aturando, né? E você sabe que nem na Bósnia eu deixo de fazer esse vídeo para tirar a sua paz e mostrar a extensão e a profundidade do sistema de pensamento do ego na sua cabeça e na minha também, é claro. E por aí vai. Que tipo de diferença isso faria se eu realmente fizesse do perdão o meu objetivo primário, o meu objetivo único? Se eu me esquecer do objetivo, eu terminarei sempre em conflito, tentando servir a objetivos contraditórios. E o resultado inevitável de objetivos contraditórios
é o que Jesus comenta na lição, dizendo: se eu esquecer a minha meta, só poderei ficar confuso, em dúvida do que sou e assim em conflito em minhas ações. É o que vivemos no nosso dia a dia, ok? Isso soa familiar? À medida em que começamos no caminho espiritual, nós quase sempre estamos cheios de conflitos, porque adotamos uma percepção, um novo e mais elevado objetivo, sem realmente deixar ir os objetivos velhos. Nós estamos tentando servir a dois mestres, o que não é possível. Ou eu sirvo ao ego, ou eu sirvo ao Espírito Santo. Isso você já sabe também. Disso você já sabe também, para falar o português correto. O que me lembra do tempo em que eu tinha um emprego no qual eu recebia ordens de 2 chefes. Que tempo de estresse e depressão esse tempo era. A única forma, o único caminho para a paz da mente nas nossas vidas é firmemente termos um objetivo único ou um único propósito e continuamente colocar esse objetivo acima de tudo ou mais. Precisamos unificar os nossos pensamentos e ações de uma forma que tenha significado, ao reconhecermos que a vontade de Deus para nós é o perdão e fazermos apenas isso, isto é, buscarmos apenas perdoarmos, né? E esse exemplo que eu acabei dando para vocês, né, de quando a gente, por exemplo, quando você gosta de alguém e o seu amor não é recíproco, e imagino, né, que todos nós já passamos por isso em algum momento das nossas vidas, ou alguém de quem a gente gostava não queria ficar com a gente, não tinha interesse pela gente, ou alguém de quem a gente ainda gostava e tinha uma relação com a gente, essa pessoa decidiu partir contra a nossa vontade. Mas é muito legal se você pegar esse objetivo e ver como é que o perdão se encaixa nisso, né? Eu não tenho que melhorar para conquistar o outro. Eu tenho que perdoar o outro por ele não atender às minhas expectativas. E eu tenho que me perdoar por ter expectativas em relação ao outro. Porque, parafraseando lá o criador, eu acho que foi ele, da Gestalt terapia, ninguém está no mundo para atender às minhas expectativas, nem às suas. Estamos no mundo para sermos quem somos. E vocês já perceberam quantas e quantas e quantas vezes, né? Provavelmente agora que você já é um estudante mais avançado do curso, nós estamos aqui na lição 257, quantas e quantas e quantas vezes a sua pura expressão, né? Você não estava fazendo nada de mal para ninguém, você não estava fazendo nada, como é que eu vou dizer, querendo atingir ninguém, mas a sua pura expressão ofendeu alguém. Talvez essa pessoa nem tenha falado nada com você diretamente, mas depois você ficou sabendo que aquela pessoa tinha ficado ofendida, puramente com o seu jeito de ser, né? E você está apenas sendo quem você é, né? Criticados seremos o tempo inteiro, né? Se a gente está fazendo, a gente é besta. Se a gente não está fazendo, a gente é preguiçoso, né? Se a gente sabe muito, a gente é arrogante. Se a gente não sabe nada, a gente é burro. Se a gente é gordo, é porque é preguiçoso. Se a gente é magro, é porque é ruim, né? Se a gente trabalha muito, é porque é incompetente na vida pessoal. Ou se você só tem a sua vida pessoal, é porque você é incompetente no trabalho. A gente não pode ser quem a gente é, né? E da mesma forma, nós olhamos para a vida com essa perspectiva cheia de julgamento,
né? Hoje eu me peguei várias vezes ao treinar a lição, observando uma determinada pessoa que me irrita fazer determinadas coisas. E eu imediatamente me corrigi. Pare de julgar essa pessoa pelo jeito de ser dela. É apenas o jeito de ser dela. Pare de julgar. Foque nos pontos positivos. E se nós pudéssemos viver a nossa vida desse jeito? Porque, por enquanto, para mim, ainda precisa ser uma prática consciente. E vocês lembram do que eu chamo de tríade santa? Que é a aceitação, o perdão e a gratidão? O primeiro passo é a aceitação. Se eu não aceito que aquela pessoa tem aquele jeito de ser que é diferente do meu, como é que eu vou perdoá-la? Lembrem-se de que todo esse processo está acontecendo na nossa mente. Você não vai falar nada para a pessoa, olha, eu vou perdoar você porque você é uma chata do... Você sabe o que eu ia falar aqui, não falarei. Em respeito ao nosso Mestre Jesus Cristo. Porque você não para de encher o saco das pessoas. Ah, e eu fiz um outro exercício. Esse mais difícil. Que tipo assim, foi olhar e falar assim... Observe que você às vezes também age desse jeito. Então, talvez essa pessoa na sua vida seja uma correção para você diminuir o volume, Jaqueline. Menos, Jaqueline, menos, Jaqueline, menos. Né? Eu conheço pessoas que são tão minimalistas, maravilhosas, eu sou aquela pessoa maximalista. Se é que essa palavra existe na língua portuguesa, eu sou demais, e demais, e demais, e demais. Como bom ascendente Sagitário, cujo regente é Júpiter, o volume está lá no máximo. Fiquei impressionada com uma característica dos eslovenos, como eles falam baixo, como eles falam calmamente. Uau! E eu aqui, esta brasileira boquirrota, né? E aí eu pude olhar e ver que essa pessoa está me trazendo o quê? Uma correção. Menos, Jaqueline, menos, Jaqueline, menos, Jaqueline. Ontem eu estava apenas com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estava com 6 colares no pescoço. Esse meu colar aqui, ele tem nada menos do que 4 pingentes. Vocês imaginam que é essa pessoa? Vocês veem minhas pulseirinhas no vídeo? Eu viajo e fico adicionando pulseirinhas às minhas pulseirinhas de cristal. Né? Então, menos, Jaqueline, menos. É o que a pessoa está me mostrando. Agora, se eu não estou no meu caminho sagrado de autoconsciência, eu tô só apontando o dedo na cara da pessoa e dizendo que ela é uma chata. Tá, mas ela é o espelho da minha chatice. Então menos. É muito legal a gente observar isso, gente. Quando você tá num país que tem uma cultura diferente da sua. Porque o que nós brasileiros achamos natural e louvável pode ser bem chato para um europeu. Para um indivíduo de um país frio. Nos países frios, as pessoas são mais reservadas. E aí você vai falar, pô, esse europeu é um chato? Não, ele não é um chato. Ele é diferente de mim. Ele tem outros códigos. É só isso. Entenderam? Muito bem. Vamos agora comentar o parágrafo 4, linha 1, do texto O que é o pecado, versículo 1. Os sonhos de um louco são assustadores e o pecado de fato parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. Muito bem. O que ele comenta? Esse homem é muito bom, né, gente? Estou amando esse livro. Muito bem.
A lição compara a nossa crença no pecado e as ilusões projetadas que fizemos para apoiar essa crença, como os sonhos de um homem louco. Os sonhos de um homem louco podem ser verdadeiramente aterrorizantes. Da mesma forma, as nossas manifestações do pecado neste mundo podem ser muito assustadoras. O que ele está chamando de manifestações do pecado nesse mundo? As projeções do meu conteúdo mental baseadas no sistema de pensamento do ego. Olha o que eu crio. Eu crio morte, eu crio dor, eu crio guerra. A gente passando hoje nós fomos na Herzegovina, ou Herzegovina. A minha companheira de quarto, ela é brasileira, mas ela é mezzo-brasileira, mezzo-italiana, e ela vive na Itália já há muitos anos, né? Então ela falou que lá é Herzegovina. Agora eu não sei se no Brasil é Herzegovina ou Herzegovina, não sei, não me lembro. E a gente passando e vendo os prédios cheios de marca de bala da guerra. A quantidade de cemitérios que tem aqui, gente. Você só vê umas lápides fininhas. Dezenas de cemitérios. Por quê? Para que eles tenham podido enterrar as pessoas que morreram na guerra. Então, as nossas manifestações do conteúdo mental que a gente abriga ainda, comandado pelo sistema de pensamento do ego, são essas, né? Aí ele continua. Então, o pecado, de fato, parece aterrorizar. A doença, a morte e a perda de todos os tipos não podem resultar em nada além do que o terror em nós. A ilusão não é gentil. Mas nada disso realmente tem nenhuma consequência duradoura. À luz da eternidade, as nossas guerras e pragas não são mais reais e nem mais assustadoras do que a guerra imaginária de uma criança entre um super-herói e as outras figuras de ação entre as figuras de um filme de ação de super-heróis. Não há questionamento de que isso seja muito difícil de aceitar, particularmente quando você está no meio de tudo isso, acreditando que é tudo real. Mas é exatamente isso que o curso está dizendo. Se o corpo não morre de verdade, se o corpo não vive de verdade, então ele não pode morrer de verdade. Não pode, se ele não vive realmente, ele não pode morrer realmente. O Filho de Deus pode brincar de se tornar um corpo, presa do mal e da culpa. Mas, deixa eu ler aqui em português, espera aí. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se o corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Podemos brincar disso, né? Mas... Perdão, só um minuto, perdi aqui. Pronto. Mas não é esse realmente o caso. Isso é apenas um jogo que nós estamos jogando. Nada disso significa realmente aquilo que pensamos que significa. Quando vamos a um cinema, podemos chorar quando um personagem com o qual nos identificamos sofre uma perda ou morre. Mas uma parte mais profunda das nossas mentes sabe que nós estamos assistindo uma história, que o ator realmente não morreu. E em algum nível o curso está nos pedindo para respondermos àquilo que nós chamamos de vida, entre aspas, da mesma forma, com um nível de conhecimento mais profundo, que sabe que qualquer vida que Deus criou não poderá jamais morrer.
O personagem no filme pode morrer, nós podemos derramar lágrimas, mas, no fundo, sob tudo isso, nós sabemos que isso é apenas um jogo imaginário e não a realidade final. É isso. A lição de novo, gente, para a gente finalizar o vídeo. Que eu me lembre de qual é o meu propósito, lição 257. Se eu esquecer a minha meta, só poderei ficar confuso, em dúvida do que sou e assim em conflito nas minhas ações. Ninguém pode servir a metas contraditórias e servir-lhes bem. Tampouco lhes será possível funcionar sem profunda angústia e grande depressão. Que estejamos determinados, portanto, a lembrar-nos do que queremos hoje, para que possamos unificar os nossos pensamentos e ações de modo significativo e realizar apenas o que Deus quer que façamos hoje. Pai, o perdão é o meio que escolheste para a nossa salvação. Que não nos esqueçamos neste dia de que não temos nenhuma vontade senão a tua. E assim o nosso propósito também tem que ser o teu, se quisermos alcançar a paz, que é a tua vontade para nós. Para finalizar, queria dizer para vocês que algo muito semelhante a esse texto de hoje, sobre essa questão do filme e sobre nós estarmos dentro desse filme de 3 dimensões, que nada mais é do que um filme holográfico, do que esse holograma de realidade virtual, é um texto do mestre Paramahansa Yogananda no livro Autobiografia de um Yogi. Quando ele aqui encarnado, ele numa meditação, o Criador leva ele para ver a realidade do que é esse filme aqui. Então, se você tiver Autobiografia de um Yogi, se você já tiver lido, você vai se lembrar disso. Se você, por um acaso, ainda não tiver lido, então, leia. Vale muito a pena. Tem uma parte do livro em que ele descreve exatamente isso. Tá bom, meus amores, minhas amoras? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Tá bom? Lembrem-se hoje de que o perdão é a sua única função e que o perdão começa com a aceitação da realidade tal qual ela se apresenta. Se você negar a realidade, evidentemente você não poderá perdoar o que está acontecendo ou a pessoa que está trazendo aquela manifestação esquisita para a sua vida, que na verdade é uma projeção do seu conteúdo mental egóico. Tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.